retorno, me abrigo em Buda, retorno, me abrigo no Dharma, retorno, me abrigo na Sangha. Namo ke Butsu, Namo ke Ho, Namo ke So, ke Butsu Mujo Son, ke Hori Jin Son, ke So Wagon Son, ke Bukkyo, ke Hokkyo, ke Sokyo. Boa tarde, gente, Monge Hakusan, e a gente segue hoje com mais um capítulo do Dhammapada, o capítulo 5, intitulado O Tolo. Então, da mesma forma, né, a gente vai seguir lendo, conforme tiver algum comentário, a gente para e eu olho para vocês, tá bem? Lembrando que é o Dhammapada da editora Bodhi Gaya, né, tem outras versões bem interessantes, mas eu peguei essa. Eu gosto muito dessa versão, que foi o querido Enio Burgos, que traduziu, né? Ele conseguiu a tradução do Pali, e aí trouxe do Pali para o inglês, e aí ele traduziu para o português. Então, capítulo 5, o tolo. Longa é a noite para o insone, longa é a jornada para o fatigado. Longo é o caminho do nascimento e da morte para o tolo que desconhece o sublime Dharma. Se um caminhante não encontra ninguém melhor ou igual a ele, antes do padecer da associação com tolos, que prossiga sozinho e resoluto em sua jornada. Aqui é interessante porque eu estava fazendo algumas anotações agora mais cedo, e uma coisa que eu vim percebendo que me chamou a atenção, né? As pessoas com muitas opiniões acerca do que é certo ou do que é errado no budismo. Pessoas se manifestando, né, contra racismo, contra formas de opressão, e outras dizendo, o senhor, a senhora estão causando cisão na sanga. Uma das coisas que eu anotei foi, se eu tiver que sentar sozinho e insistir a fazer o que Buda fez, questionando os sistemas de casta, que eu faça sozinho até o fim. Então acho que é um pouco disso, né? Talvez seja fato de nós seguirmos sozinhos e resolutos em nossas jornadas. Ainda que as pessoas falem, ainda que venha cada um com suas opiniões. Opiniões são opiniões, né? E é uma coisa muito assustadora até o que a gente vem vendo, de pessoas falando, cisão na sanga. E eu escrevi um artigo sobre positividade tóxica, esse é um exemplo. Não vou causar conflito, então deixo o status quo. E status quo é exatamente isso, as coisas ficarem como estão. Com opressão, com sofrimento, com dados maquiados, né? Enfim, isso que vocês sabem. O tolo se aflige pensando, esses são meus filhos, essa é minha riqueza. Nem ele próprio pertence a si mesmo. O que dizer dos filhos? O que dizer da riqueza? Como diz a minha professora Monja Coen, nada fixo, nada permanente. O tolo que reconhece sua tolice é até certo ponto sábio. O tolo que se considera sábio, porém, é realmente tolo. Vejam que interessante. O tolo que reconhece a sua tolice é até certo ponto sábio. A história do só sei que nada sei. Só sei que nada sei é algo fascinante. Esse lugar do não saber é fascinante. Mas a pessoa fala, eu sei. Aqui é que mora o perigo, inclusive nas nossas práticas. Tem gente que se intitula assim, tô pronto, eu sei. E não, a gente tem que fazer tudo como se fosse a primeira vez. Cada dia é um dia. A gente tem 24 novas horas a cada dia. O que a gente está fazendo delas, né? Mesmo vivendo com um homem sábio, o tolo não percebe a sabedoria, assim como uma colher não sente o sabor da sopa. Um homem desperto, mesmo num contato momentâneo, aprende de um homem sábio, assim como a língua imediatamente percebe todo o sabor da sopa. Então é aquela coisa, quando eu tenho ensinamentos preciosos, eu tenho que parar e aproveitar aquele instante como se fosse único, né? A gente fala muito isso quando está em contato com o mestre, com uma mestra, com alguém que possa ensinar coisas valiosas, né? Exemplo, a Monja Coen, né? O homem tolo, de escassa compreensão, age como se fosse ele próprio o seu pior inimigo. Pratica mais ações que produzem frutos amargos. Tola é a ação que leva ao arrependimento. É com dor e lágrimas que o tolo recebe seu fruto. Então percebam, isentar-se de alguma ação da qual eu venho me arrepender também é uma ação tola. Então a isenção, ela pode sim ser tola. Não é o princípio daquilo que se fala da não ação na China do Wu Wei. O Wu Wei, ele fala mais de fluxo, de fluir com o fluir da vida, mais do que isentar-se de qualquer ação. Boa é a ação que leva a alegria e paz no coração.
É com satisfação e felicidade que o sábio recebe seu fruto. Enquanto a má ação não dá frutos, o tolo pensa que ela é doce como mel. Mas quando os frutos da má ação amadurecem, então o tolo prova o azedume do sofrimento. Ainda que o tolo pratique austeridades, comendo mês após mês na ponta de uma folha de grama acusa. Grama acusa é um grão usado, é uma gramínea, uma grama usada para alimentação do pasto na Índia, e ela é usada como enchimento de zafus, de almofada para sentar em meditação, né? Os yogis usavam, né, na Índia, os próprios mendicantes, os monges, né? E também ela é usada para forrar o chão onde se dorme. Então, voltando. Ainda que o tolo pratique austeridades, comendo mês após mês na ponta de uma folha de grama acusa, ele não terá a 16ª parte do valor daqueles que compreenderam o Dharma. Como o leite recém-tirado não azeda de pronto, a má ação não produz resultados imediatamente. Ela consome o tolo paulatinamente, assim como o fogo que avança oculto sob as cinzas. Aqui é o conceito do karma, né? A questão da ação. Eu tenho que pensar na ação que vai ser feita, porque as consequências talvez eu não consiga fazer relação causal. O karma é um pouco isso. A gente às vezes perde muito tempo achando relações causais, nem sempre acharemos. Seja qual for o conhecimento que o tolo adquira, ele não o usa de modo a tirar bom proveito. Isso mancha seu mérito passado e confunde sua ação no presente. Ações tolas não podem gerar resultados sábios. Exemplo, essas contendas, essas discussões tolas de gente, eu preciso isentar-me porque é contenda política. Então, nossa, leiam Dhammapada e sentem, compreendam um pouco, né? Importante. Tudo que o tolo ambiciona é boa reputação, deferência, honra, autoridade nos templos e adoração do povo. É a história das 8 preocupações mundanas que eu já falei muito, né? Do querer ser reconhecido, não querer ser ignorado, querer prazer, não querer dor. Entra nisso, né? E a gente sabe que desprazer, às vezes o fato da gente ser ignorado, isso faz parte da nossa jornada. Só que como eu lido com isso, né? Quero que leigos e monges pensem que isto foi feito por mim, que todos se sujeitem a mim quanto ao que deve ou não ser feito. Esse é o desejo do tolo, e assim sua ganância e orgulho são insaciáveis. Entra um pouco aqui na questão dos 3 venenos, né? Ganância, raiva e ignorância. Pois há um caminho que leva aos ganhos mundanos e outro que leva ao nirvana. Tendo compreendido isto, o buscador, praticante aqui no caso, né? Seguidor de Buda, nunca busca o elogio do mundo, mas esforça-se em solitude na senda da sabedoria e da iluminação. Porque é isso, fazer boas ações, eu não preciso postar, eu não preciso dizer, olha, vejam como eu sou bom. Falar, ensinar, colocar-se à disposição, eu não preciso falar assim, eu contabilizei 3 boas ações que eu fiz hoje. A gente pode fazer esforços para isso, mas não é postando. Né? Me lembro de uma querida amiga praticante que ela sempre fala assim, tem gente que passa o dia inteirinho colocando frases de efeito. Será que eu vivencio isso? Eu acho que é a grande questão. Vivencie, coloque em prática, mais do que apegar-se às próprias palavras. Né? Eu trago textos para que a gente possa fazer uma reflexão mais sutil. Né? Onde é que eu estou sendo tolo? Acho que é a grande questão que a gente tem que se fazer, né? E que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todas e todos nos tornar o caminho iluminado. Que todos os seres encontrem a felicidade e as causas da felicidade e que se libertem do sofrimento e de todas as causas do sofrimento, ainda mais em tempos de pandemia e de grandes excessos do ego, digamos assim, tá bem? Cuidem-se, fiquem bem